Os moradores de um prédio localizado no bairro do Farol estão preocupadíssimos com a situação que estão tendo que conviver. De acordo com eles, o prédio está em área de risco da instabilidade do solo. A moradora da cobertura desocupou o apartamento e levou simplesmente portas, janelas, esquadrias, pisos e até pisos. É impressionante isso. Olha só, esta é a imagem, tá? A imagem de um drone, tá? Que mostra exatamente que ela acabou levando tudo, né? Ela não basta sair do prédio, do imóvel, ela acabou levando tudo, inclusive as janelas. Isso tem causado realmente uma situação de muita preocupação. Os moradores, inclusive, temem que isso tenha afetado ainda mais a estrutura do prédio. A reportagem, repito, com exclusividade é de Neto Mota. Põe na tela. As imagens feitas por um drone mostram um edifício residencial com 2 torres. Em uma das localizações mais estratégicas, no bairro do Farol, morar por aqui poderia custar mais de R$500 milhão. E isso antes do prédio entrar oficialmente na área de monitoramento de riscos do problema da instabilidade do solo, ocorrida por causa da exploração de salgema na região. Como se não bastasse conviver com o pesadelo de correr o risco de acordar com um aviso de evacuação dos seus locais de moradia, no final do mês passado, as cerca de 30 famílias que moram no prédio tiveram mais uma surpresa. Essa cobertura, que segundo os moradores havia sido abandonada pela proprietária do apartamento, começou a ser frequentada por trabalhadores de uma empresa de construção, que de um dia para o outro começaram a demolir as paredes do imóvel. Não demorou muito, até todos ficarem sabendo que a dona da cobertura negociou de maneira isolada a evacuação do local diretamente com a Braskem. Pior do que isso, o medo por aqui agora é porque os moradores foram aconselhados a procurar a Defesa Civil, já que a demolição do último andar pode ter comprometido a segurança estrutural do prédio. Ela se viu no direito, a dona do apartamento, de tirar seus pertences do apartamento. Só que além dos pertences que ela tirou, ela também tirou as esquadrias do condomínio, que as esquadrias é a fachada do prédio, né? Então isso veio acarretar também problemas para a gente. Isso começou no dia 22, na quinta-feira, quando eles começaram a tirar tudo do apartamento. Esquadrias, louças, pisos, inclusive, cubas, tudo, né? A mudança deles foi essa. Com a retirada das janelas, o apartamento que fica embaixo da cobertura começou a sofrer as consequências da evacuação. E o caso foi parar na justiça. A moradora do 14, junto com a síndica, entendeu? Falou que não queria mais ninguém lá, porque não podia. E eles estavam quebrando as esquadrias e tudo, e não podiam tirar as esquadrias. Porque quando chovesse, ia molhar também o apartamento dela, que era no 14º andar debaixo dela. Então, o que aconteceu? Na sexta-feira, eles não entraram, porque o condomínio não deixou entrar. Quando foi no sábado, eles já vieram com oficial de justiça, com a liminar do juiz, para entrarem aqui, juntamente com os pedreiros, os mestres de obra e tudo, para entrar e tirar a mudança. O juiz autorizou tirar a mudança, os pertences dela, só que aí ela tirou tudo, levou tudo. Quando foi isso foi no sábado, dia 24, porque na sexta-feira, no dia 23, eles não puderam entrar. E, quer dizer, passou por cima de tudo, do regulamento do condomínio, né? E aí a nossa advogada do condomínio entrou com uma liminar com o mesmo juiz, que ele voltou atrás na decisão que ele tinha tomado antes. Quando foi domingo, teve uma chuva, não muito forte, uma chuva tranquila, mas que essa chuva acarretou todo um transtorno no morador do 1402, onde foi pingueira, molhou a televisão, estragou a televisão, a parte elétrica, eles não estão com energia, porque a parte elétrica está toda comprometida com água, eles estão com medo até de ligar e dar um curto-circuito, né? E sofá,
tudo sujo. E aí, outra coisa, como esses moradores do 1502 não moram há mais de um ano aqui, lá virou também moradia de pombo, que isso também vem acarretando transtorno. Então, quando choveu no 1402, veio aquela água amarela, aquela água suja, fedida. Durante uma outra tentativa de barrar a quebra das estruturas da cobertura, os moradores tentaram, mais uma vez, negociar a paralisação dos trabalhos. O morador, quando a gente falou assim, vocês não podem fazer isso, aí ele falou assim, vocês têm que se resolver com a Braskem, porque é ela que agora vai resolver tudo com vocês. Então, ele deixou claro que parece que foi a Braskem que autorizou ele a tirar a janela. Esse advogado imobiliário explica como devem ser tratadas as alterações estruturais e os reparos que podem ser feitos nos apartamentos. A síndica é a responsável civil e criminal pelo condomínio, então ela tem obrigação de zelar por toda a edificação. Existe uma NBR que qualquer tipo de obra dentro de apartamento, ele precisa ter uma anotação de responsabilidade técnica emitida ou por engenheiro ou por arquiteto. E a fachada do condomínio ela também não pode ser alterada. Ou seja, qualquer tipo de obra que possa gerar algum risco para a edificação, ela precisa ter essa emissão de ART. A síndica ela é responsável por verificar qualquer tipo de obra que não tenha sido autorizado. Então, através de denúncia de condôminos que estão escutando barulho ou através da entrada de material. Então, quando o condomínio verifica inicialmente uma obra que não foi autorizada e que não tem essa ART, a síndica, de forma administrativa, ela pode embargar a obra, inclusive proibindo materiais entrarem no condomínio, prestadores de serviço. Qualquer condômino também pode realizar uma denúncia, né, junto à prefeitura. Olha, fala, tem uma obra aqui, a síndica ela não verificou se tem realmente essa autorização e eu estou preocupado com a edificação, né? No caso Intela, a condômina ela informa que ela fez tratativas com a Braskem e que a Braskem autorizou que ela retirasse tudo, né, do apartamento. Realmente, em alguns casos, está se verificando que a Braskem realmente ela fala isso, olha, quando desocupar a edificação, eu não quero nada que tem naquele condomínio. A retirada de algumas estruturas fundamentais pode comprometer a engenharia dos imóveis. Existem condomínios que estão sofrendo leilões, ou seja, tudo. Quando estiver desocupado, pode retirar corrimão, pode retirar esquadria, pode retirar fiação. E o que ocorreu com essa condômina é que indevidamente ela interpretou a orientação da Braskem, ela retirou esquadria, retirou janela, alterou a fachada e colocou a edificação em risco. Inclusive tem pastilha caindo em apartamentos, tem infiltração em outras unidades. Então o que os síndicos têm que fazer numa situação dessa? Uma ação judicial, se for o caso, defesa civil para verificar realmente, o condomínio precisa emitir um laudo para verificar realmente qual é a estrutura do momento daquele condomínio e entrar com uma ação contra a condômina, porque inclusive quando a Braskem assume a posse do apartamento, ela passa a responder também como condômina e precisa respeitar as normas, a legislação e a convenção do condomínio. Em nota, a Braskem informou que assim que ficou sabendo de todos os episódios que foram relatados nessa reportagem, enviou uma equipe técnica até o edifício. Segundo a Braskem, uma análise técnica deve ser feita e algum processo de recolocação de alguma estrutura que precisar ser recolocada vai acontecer. Que a Braskem oriente melhor para que não aconteça isso.